Boa noite, graça e paz, aleluia, glória a Deus. Esse é o dia que o Senhor nos fez, para a glória dEle, amém? Vamos dar início ao nosso culto, né, ao nosso grande Deus, ao Senhor dos Exércitos, ao Pai de toda a eternidade, amém? Vamos abrir nossa Bíblia lá em Efésios. Efésios 1, a partir do versículo 19. Abre sua Bíblia. Amém? A mídia já foi, botou aqui. Vamos estar lendo. E o qual, e sobre excelente, convido você a ficar de pé em reverência à palavra de nosso Deus. Amém? Isso. Glória a Deus. E qual, e sobre excelente grandeza do seu poder, sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os do morto e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que se cumpre tudo em todos. Amém? Glória a Deus, esse é o nosso Jesus. Oremos. Senhor da glória, Pai de toda a eternidade, muito obrigado, Deus, pela tua presença neste lugar. Nós estamos aqui, Senhor, tão somente para louvar e engrandecer o teu nome. E dizer que tu és santo, 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 santo. De eternidade a eternidade tu és santo, ó Pai. E nós viemos aqui, Senhor, para declarar que nosso amor por ti, Deus amado, está acima, Senhor, das circunstâncias que vivemos. Tu és o nosso grande eu sou. Tu és o nosso baluarte, a nossa força, o ar que nós respiramos. Tu és o Senhor de nossas almas, o Deus de nossas vidas. Sem ti, Deus, nada somos, ó Pai. E diante da tua presença nesta hora, Pai amado, nós viemos louvar, engrandecer, e junto com nossos irmãos em comunhão santa, Deus amado, agradável diante de ti, ó Deus amado, um ajuntamento, ó Deus, para a glória do teu nome. Nós viemos aqui declarar que nós te amamos e que toda glória, toda honra, todo louvor é direcionado a ti, Pai. Muito obrigado, Deus amado, ser conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? O Ministério de Louvor já pode vir. Irmãos, o mesmo Jesus que andou na Galileia, em Cafarnaum, o mesmo Jesus que curou, é o mesmo Jesus que está aqui agora. Permita que Ele toque no teu coração e faça cada vez mais mudanças para a glória dEle. Amém? Amém. Glória a Jesus. Graça e paz. Amém? Louvado seja Deus. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar. Não é na nossa força que podemos vencer. Maior é Jesus em nós, vem nos defender. O sangue derramado lá na cruz foi para te salvar. Meu pecado em nós, Jesus levou, sofreu em meu lugar. A minha dívida pagou para eu livre ser. Cristo morreu por mim, posso viver. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver-me glorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar o
pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Ele vive, ele vive, ele reina, ressuscitou, é vencedor, está sentado sobre o trono, só ele é digno, de todo louvor, Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Hoje eu sou livre para amar a Deus, viver vitorioso como filho seu. Hoje eu sou livre para celebrar, o pecado não pode mais me dominar. Em Jesus sou mais que vencedor. 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 Meu Deus. Como entender? Foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Oh, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia.
morte foi vencida no poder do seu amor. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E o grande eu sou está aqui essa noite, amém? Ele é o grande eu sou, o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Ele está aqui, glorifica Ele, adora Ele, na beleza da tua santidade, amém? Glória a Deus. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou, o grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, Sem ele ficar, ver ossos secos, ouvindo outra vez em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, e é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, Ele é o grande eu sou. o grande eu sou. Montanhas vão cair, Demônios fugirão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou.
resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Do grande eu sou, do grande eu sou, do grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Grande eu sou. Glória. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, aleluia. Aleluia. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Montanhas vão cair, demônios fugirão, ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar em Filipenses 2, versículo 9, diz assim, a partir do 9. Diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estás perfeito nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também está circuncidado com a circuncisão não feita por mão, despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Não, eu li errado, irmãos. Cadê os meninos? Ah, obrigado, meninos. Também que eu passei para vocês. Porque isso também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolva a salvação com temor e tremor. Amém, irmãos? Era até o 11. Deus é maravilhoso e acima de todas as coisas Ele habita no meio de nós. Como eu falei no princípio, o mesmo Jesus que andou na Galileia, Ele está aqui agora, tão somente para ser adorado. E através da sua adoração, irmãos, a glória é de Deus. A glória é de Deus. Amém? Bota lá, meninos, Colossenses agora. Colossenses. Isso.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberania, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de todos os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Diaconisa Isabel e irmão José Roberto está com a oportunidade. Enquanto os irmãos nos ajudem em adoração ao nosso Deus, eu convido você a ficar de pé. Enquanto os irmãos nos ajudem em adoração ao nosso Deus, adoração, eu convido você a estar trazendo o seu dízimo e a sua oferta diante do Senhor. Traga com alegria, assim como Deus propôs botar no teu coração. Amém? Hino de número 112. Bem ritmado, ensaiando aqui para cantar no céu. Bem bonito. Já refugia a glória eterna em Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão mais suas leis. Os sinais da sua vida mais se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu muro patenteou. Vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Se em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia.
vencido. E por causa disso nós somos mais do que vencedores. Amém, Jesus? A oportunidade está com o pastor. Já vai fazer a oração também. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pode sentar, querido. Graça e paz. Amém? Irmãos, vou pedir a diaconisa Dilceia que traga aqui os envelopes de dízimos, né? Eu sei que talvez alguns já pegaram até seus envelopes. Isso, não tem problema não. Nós vamos fazer a consagração dos dizimistas da casa do Senhor. Há um texto bíblico de Malaquias, que é o único texto na Bíblia que Deus se permite ser colocado contra a parede. Ele diz o seguinte: trazei todo o dízimo à casa do tesouro e depois disso fazei o quê? Prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Em nenhuma outra parte da Bíblia você vai encontrar isso. E eu queria falar para você nessa noite da bênção de ser dizimista, da bênção de ser ofertante na casa do Senhor. E eu gostaria de sempre, todo ano, né, antes de entregar o envelope a você, orar pela tua vida, orar pela tua casa, orar para que você tenha esse entendimento. Então nós vamos ficar em pé, nós vamos agradecer ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas e consagrar as nossas vidas, consagrar as nossas rendas, aquilo que temos, né, as nossas dispensas, consagrar no nome do Senhor para que esse ano 2024 seja um ano de fidelidade da igreja, seja um ano de fidelidade tua. E eu estou muito feliz porque um grande percentual, quase a totalidade da igreja é dizimista, né? Falando de membros. Se você também ainda não entrou nessa relação, nessa lista, irmão, você não sabe o que está perdendo. Pastor não gosta de falar de dinheiro, mas eu estou falando de dízimo, de ser fiel ao Senhor. Eu tenho certeza que isso é uma bênção na vida do crente, uma bênção na minha e na tua vida. Então nós vamos orar, agradecer ao Senhor e apresentar os envelopes nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos, Deus, pela tua igreja reunida nesse lugar. Muito obrigado, Deus, por aqueles que puderam trazer a sua oferta, entregar o seu dízimo, ó Deus, nessa noite. E nós queremos agradecer e pedir que seja tudo usado para a tua honra e tua glória, como tem sido, ó Deus, até o presente momento. Usa a nossa vida como administradores, usa a tesouraria, Deus, da tua casa, e que cada vez mais, ó Deus, a tua igreja tenha esse entendimento. Eu te agradeço pelos dizimistas fiéis da tua casa, aqueles que têm se disposto, ó Deus, a sustentar a tua obra. Que o Senhor derrame das tuas bênçãos, que o Senhor continue abençoando. Da mesma forma, Senhor, eu quero entregar, ó Deus, nesse momento, todos os dizimistas que irão receber, ó Deus, os seus envelopes. Senhor, continua abençoando, continua direcionando, Senhor, para que eles entreguem, ó Deus, aquilo que é devido ao Senhor. E Deus, e queremos fazer prova do Senhor, queremos, ó Deus, olhar para o Senhor, Senhor, e pedir ao Senhor, Senhor, repreenda, ó Deus, o devorador na nossa vida, abençoe a nossa despensa, abençoe a nossa casa, abençoe esta igreja, faça essa igreja prosperar, porque nós somos fiéis ao Senhor. Então, Senhor, consagramos cada vida aqui nessa noite, cada vida que vai receber o seu envelope, Senhor, ó Deus, que sejamos fiéis ao Senhor e que em tudo o teu nome seja glorificado. Muito obrigado, Deus, pelo trabalho da tesouraria. Muito obrigado pelo trabalho do Conselho Fiscal. Muito obrigado, Deus, pela administração da tua casa. Que continuemos, Senhor, a fazer o melhor para o Senhor. Abençoe poderosamente a tua igreja. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Depois você procura lá no coisa lá para pegar seu envelope, ou então procura a diaconisa Dilceia. Pode sentar. Ainda estou com tempo ainda. Vamos lá. Eu vou chamar o secretário da nossa igreja, ele vai também chamar as pessoas que foram eleitas para esse ano. Então, vou chamar o José Roberto.
Vamos começar pela eleição da diretoria estatutária, tá bom? Presidente, pastor Paulo Ricardo Costa Fuli. Primeiro vice-presidente, diaconisa Elisângela Conceição dos Santos Souza de Santana. Segundo vice-presidente, irmão Fábio de Faria Figueira. Primeiro secretário, José Roberto Ferreira Victor. Segundo secretário, Natália Magalhães Carvalho Figueira. Tesouraria. Primeira, diaconisa Dilceia Costa Victor. E segundo, diaconisa Elizabeth Alves Espítio. Essa é a diretoria estatutária. Departamentos e ministérios. Missões. Diaconisa Jussiara Fortunato de Almeida Carneiro, Amauri Paulino Carneiro Filho. Evangelismo. Diaconisa Isabel Cristina Santos da Silva. Fábio de Faria Figueira. Cantina. Elza Costa Fuli. Natália Magalhães Carvalho Figueira e Cosma Maria do Nascimento. Coordenadora da EBD, diaconisa Elisângela Conceição dos Santos Souza de Santana. Patrimônio, diaconisa Jussiara Fortunato de Almeida Carneiro, o irmão Dilermando de Oliveira Bastos. União de Homens, Renato Lugão de Santana, Amauri Paulino Carneiro Filho. Representante da ABM, diaconisa Dilceia Costa Victor e a irmã Maria Lúcia Nunes das Neves. Programas e eventos. Programas e eventos. Diaconisa Elisângela Conceição dos Santos Souza de Santana, Graciete Lopes Bezerra Bastos. Som. José Roberto Ferreira Victor, Mateus Manuel do Nascimento, Marcos Manuel do Nascimento. Marketing. Pastor Paulo Ricardo Costa Fuli. Na mídia, Marcos Manuel do Nascimento, João Luiz Quirino Bianco. Ministério de Louvor, Sara Souza Santana, Sheila Cabral da Cunha Fuli. Sociabilidade, diaconisa Dilceia Costa Victor, irmã Maria Lúcia Nunes das Neves. Jovens e adolescentes, Fábio de Faria Figueira, Natália Magalhães Carvalho Figueira. MCM, irmã Sônia da Silva Souza e diaconisa Ruth Gomes de Almeida. Conselho Fiscal, diaconisa Jussiara Fortunato de Almeida Carneiro, Maria Lúcia Nunes das Neves, Sônia da Silva Souza, Carla Matos Carvalho, pode vir, Rosenilda Oliveira da Silva. Ministério Diaconal, diaconisa Dilceia Costa Victor e diaconisa Elizabeth Alves Spittel. Ministério Infantil, Fábio de Faria Figueira, Natália Magalhães Carvalho Figueira. Ministério de Família, diaconisa Isabel Cristina Santos da Silva e diácono Rogério Pedro da Silva. E Ministério de Coreografia, Fabiana Gomes de Souza Lima, Camila Figueira da Silva. Não. Fabiana não, é Camila Figueira e Eduardo. Então, Maria Eduarda, por favor. Como líder, Ministério de Coreografia. Não, quando foi passou na Assembleia, passou certo.
está diante dos irmãos. Tem como juntar mais para cá? Vocês estão muito... Isso. Está aqui essa diretoria para o ano 2024. Amém? Junta aí. Tá para cá, vem para cá, Camilinha. Pode ficar na frente. Isso. Deixa eu ficar de frente que eu vou olhar de frente. Isso. Então, está aqui. Você pode ficar em pé. Está aqui esses irmãos que foram eleitos, né, pela misericórdia de Deus, para a glória do Senhor, para trabalhar em 2024, certo? Então, irmãos, olha só, teu pastor só quer uma coisa, hein? Vamos engasgar com camelo, não vamos engasgar com mosca, não. Então, a gente veio aqui para quê? Trabalhar. Então, e não fica nessa de, ai, pastor, eu vou parar no meio do caminho. Começou de janeiro, vai até dezembro, ok? Beleza? Amém ou não amém? Então, seus caras de pau. Mas, irmãos, nesse momento, eu os declaro empossados, né, na diretoria estatutária, empossados nos departamentos. Contem com o pastor de vocês. Estou orando por vocês. Estou orando para que cada departamento, cada ministério seja frutífero. Esse ano é um ano de você frutificar. Esse é um ano de você ver o teu ministério avançar. E você vai poder contar com o teu pastor, com a tua igreja. Tá bom? Deus abençoe. Nós vamos estender nossas mãos para cá, vamos orar. E eu só quero que vocês saibam o seguinte: conte comigo, porque a gente está aí para fazer o melhor para o reino. Tá? Pai, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor é o Deus da nossa vida, é o Deus da sua casa, e é o Senhor quem tem nos escolhidos. E nesse momento nós agradecemos por esses irmãos que foram indicados pela tua igreja, indicados pela comissão, mas acima de tudo, Senhor, foram indicados pelo Senhor, para, ó Deus, estarem à frente de ministérios, estarem à frente da diretoria estatutária, estarem, ó Deus, lado a lado com o pastor. Então, Deus, nessa noite nós entregamos cada um dos teus filhos e pedimos, Pai, que eles prossigam, ó Pai, que eles continuem, que eles lembrem, ó Deus, do compromisso que eles têm diante do Senhor, e que em tudo, Senhor, unamos forças para, ó Deus, vivermos, ó Deus, o melhor de Deus aqui, ó Deus, na tua casa. Usa a nossa vida, usa a diretoria estatutária, usa os líderes de departamento, os líderes de ministério aqui, e que esse ano, Senhor, seja um ano de bênção, seja um ano de frutificação, seja um ano de crescimento para a tua casa. Acrescenta outros, ó Pai, que estarão nos ajudando, que estarão nos auxiliando, e que esse ano, Senhor, o Senhor os abençoe poderosamente. Pai, em teu nome, nós declaramos empossados para a tua honra e tua glória, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, você pode aplaudir o Senhor. Parabéns, meus amados irmãos. Deus abençoe, pode sentar. A partir de então, declarados empossados. Abra a tua Bíblia, agora de pé. Isso. Abra a tua Bíblia, João capítulo 17. Pode ficar sentado, querido. Isso. Eu estava vendo o vídeo, eu achei bacana. O líder do Ministério de Louvor, ele bota o pessoal em pé, bota sentado, parece até quartel, né? Mas é porque eu vou ler bastante versículos e eu quero te dar um descanso, para depois você não reclamar de mim, tá bom? O pastor botou muita gente muito tempo em pé. Então diz aí a palavra do Senhor, João capítulo 17, verso de 1 a 21. Não se espante com a quantidade de versículos, mas é que eu preciso fechar um pensamento, então lerei essa quantidade. E ainda teremos nessa noite ministração da ceia do Senhor. Todos acharam? Digo amém. Estão esperando vocês. Estão esperando. João capítulo 17. Todos acharam? Digo amém. Melhorou, mas ainda tem gente ainda que não abriu, né? Eu vou pedir para tirar essa mídia, tu vai ver. Eu vou tirar essa mídia.
Diz assim: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo, mesmo com a glória que eu tive, contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-nos no teu nome, que me deste. Eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhe transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo o conheça que tu me enviaste e os amaste também, e também amastes a mim. Eu falei 21 até o 23. Amém? Fecha teus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela tua palavra lida. Usa a nossa vida nessa noite, Senhor, que diminuamos e que teu Espírito Santo tenha liberdade. Ministra ao nosso coração a tua palavra, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos diante da maior e da mais linda oração feita por alguém na terra. Eu não sei se você já leu esse texto, provavelmente você já leu, mas ela é tão linda porque é o próprio Deus fazendo uma oração. Às vezes não cabe na nossa mente o próprio Deus orando, mas na verdade Jesus está orando ao Pai, ali como homem, nos apresentando ao Pai. E nessa oração sacerdotal de Jesus, ele destaca algumas coisas que eu queria pensar com você nessa noite, porque ele faz alguns pedidos ao Pai. Ele faz alguns pedidos ao Pai por mim e por você. São essas coisas que eu entendo, que Jesus falou assim:
eu vou me entregar, mas eu quero que isso aqui se cumpra na vida dos meus filhos. Quando Jesus sobe a cruz do Calvário para se entregar por nós, na verdade ele sobe para nos dar uma vida nova. Ele sobe para nos dar uma novidade de vida. Ele sobe para nos dar, na verdade, uma vida em abundância. E quando ele ora ao Pai, ele faz alguns pedidos ao Pai. Pai, realiza isso por esses meus filhos. E aí você pode falar assim, pastor, mas ele estava orando pelos seus discípulos. Ele diz, aquele que o Senhor me deste, aquele que o Senhor já me deu, eu oro por esses, mas oro também por aqueles que vão se entregar a mim. Então Jesus também estende essa oração até eu e você. Essa oração nos alcança. A grande questão que tenho é se nós somos a resposta dessa oração. Porque, na verdade, nós fomos o alvo da intercessão do próprio Deus. O próprio Deus intercedeu por nós. O próprio Deus se humilhou por nós. O próprio Deus falou com o Pai por nós. Para nós sermos resposta da oração. Sabe, quando nós oramos, nós falamos assim, Senhor, realiza. Então a gente quer ver a resposta. Porque a resposta significa que Deus ouviu a nossa oração. E aí uma coisa muito clara é impossível o próprio Deus não ouvir a sua própria oração. Deus fez uma oração por nós, e é impossível que Ele não ore e Ele mesmo não ouça. Ele mesmo ouviu. Agora, a grande questão é se nós somos a resposta dessa oração do próprio Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus começa essa oração falando algumas verdades, eu penso e eu destaco com você. Ele diz assim no texto, e eu vou tentar ser bem prático, bem rápido. Ele diz assim, Pai, é chegada a hora. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Nessa oração sacerdotal, nessa oração que Deus ora por nós, é a grande hora de Jesus. Sabe quando Jesus está conversando com seus discípulos, ele diz assim, olha, eu vou para o Pai, vocês precisam entender que há um lugar para vocês, vocês precisam frutificar, vocês precisam amar uns aos outros. João capítulo 13, ele vai fazer um momento com os seus discípulos, ele vai ter esses momentos com os discípulos, mas agora, e muitas vezes no texto bíblico, ele chega, ainda não é chegada a minha hora, mas aqui ele chega e diz assim, Pai, é chegada a hora. Que hora é essa? A hora do Filho do Homem ser entregue numa cruz. A hora do Filho do Homem ser colocado numa cruz. Mas também é a hora da conclusão do projeto de Deus, do plano A de Deus. Deus não tem plano B. É quando Jesus morre que o seu projeto, que o seu plano é consumado. Se não tivesse a morte, se não tivesse a cruz, se não tivesse a ressurreição, a morte não seria vencida. A morte não seria transpassada pelo Senhor, a morte não seria vencida pelo Senhor. Então, nesse momento da hora da chegada, ele diz assim, Pai, é chegada a hora. É chegada a hora do Filho do Homem subir a uma cruz, descer a sepultura e ressuscitar ao terceiro dia e vencer a morte. Essa hora, querido, é a hora mais maravilhosa da Bíblia, porque é a hora que Jesus se entrega, mas é a hora que ele mostra o seu poder e vence. É a hora que ele mostra o seu poder
e vence a morte. É a hora que ele cumpre o projeto de Deus, é a hora que ele fala. É aqui, nesse momento, irmãos, que a chave é aberta, a porta da vitória para a igreja, é aberta a porta do céu, é aberta a porta da esperança, sabe? É aberta a porta de um novo viver. É nesse momento que Jesus está orando por nós. É nesse momento, nessa hora da chegada. É quando ele chega assim: Pai, agora é a hora. Jesus sabia qual era a hora. Jesus não estava enganado em lugar nenhum. Em momento algum ele estava enganado. Em momento algum ele estava enganado sendo levado para a cruz. Era a hora do plano perfeito, da conclusão do plano perfeito. Mas também era a hora do Filho glorificar o Pai. E ele diz assim: Pai, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Era a hora também de que Jesus estava glorificando o Pai. Era a hora que Jesus também estava, nesse momento, glorificando o Pai, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu chamado, cumprindo aquilo para que ele veio aqui. Ele veio mesmo para nascer como ele nasceu, ele veio para ser revelado ao mundo, mas ele veio para morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Ele estava cumprindo tudo que Deus tinha dado para ele. Era um momento maravilhoso, era a hora verdadeiramente de cumprir a sua missão. Mas uma coisa que me chama a atenção é que esse Jesus, nessa hora que ele diz assim: Pai, é chegada a hora, é a hora também que ele colhe os frutos do seu trabalho. É a hora que ele colhe os frutos daquilo que ele veio fazer aqui. Na verdade, quando você está com uma missão, qual é o teu desejo? O teu desejo é que você cumpra e que você colha frutos. Ninguém que trabalha, ninguém que se esforça, ninguém que se doa, não quer colher frutos. A Bíblia me mostra que Jesus chega nesse momento e é a hora também de colher os frutos, porque ele diz assim: Pai, esses são aqueles que o Senhor me deste. Versículo 7. Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti e creram que tu me enviaste. Era a hora que Jesus estava colhendo também os frutos. É uma hora muito boa. É uma hora que Jesus disse assim: olha, valeu a pena. Não teve ninguém que se perdeu quando andou com Jesus. Só teve um que se perdeu, a própria Bíblia vai dizer nesse texto. Judas, que era o filho da perdição. A Bíblia vai dizer que somente Judas se perde porque já era filho da perdição. Já era filho do diabo, diz a palavra. Mas aqui ninguém se perde. E Jesus colhe os frutos. Qual é o fruto que Jesus colhe? Uma igreja. O que Jesus está colhendo? Uma igreja plantada no mundo, uma igreja plantada com uma missão, uma igreja que está agora com uma missão de continuar o seu ministério, uma igreja que ele diz assim: olha, todo poder e autoridade me foi dado nos céus e na terra, mas se vocês crerem em mim, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. É essa igreja que ele envia. Os seus frutos são pessoas que eram indoutas, mas que se doaram e foram um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Pessoas que muitas vezes perseguiam os cristãos, mas andavam depois, se entregaram a Jesus e viveram uma vida para o Senhor Jesus. Isso é fruto que Jesus colhe. Sabe quando Jesus chega no fim, nesse momento aqui, nessa hora, é a hora dele colher os frutos. Ele: Pai, está aqui, ó, essa igreja aqui, essa igreja que me reconhece como seu enviado, essa igreja que reconhece o Senhor, essa igreja que se entregou a mim, essa igreja que está aqui é fruto de Jesus, é fruto do Senhor. E aí a grande questão é, quando ele vai fazer essa oração, é se nós somos essa resposta dele, se nós somos o fruto dele, se nós somos a resposta dessa oração que ele faz. Ele diz assim: Pai, aqui estão eles. Eu peço
por eles, não peço pelo mundo. Jesus está fazendo uma grande separação aqui. Eu peço por vocês, pela minha igreja. Eu peço por eles que se entregaram a mim. Eu peço por eles que se doaram para mim. E aí Jesus chega numa hora, ele começa a interceder pela igreja nessa oração. Ele chega na hora dizendo: Pai, é a hora de crucificar, é a hora de eu me entregar, é a hora de eu glorificar o Pai, é a hora de eu colher os frutos, mas também é a hora de eu interceder pela igreja. E Jesus faz 3 pedidos a Deus pela igreja. Jesus olha para essa igreja e diz assim: eu não sou daqui, eu não estou mais aqui. Jesus chega a declarar isso. Jesus já sabia que dali ele estaria indo aos céus, assunto aos céus, e ele faz três pedidos a Deus pela sua igreja. Ele diz algo maravilhoso e eu queria pensar com você nessa noite, porque nós precisamos ser resposta de Deus nessa oração. Se era o próprio Deus que estava orando, nós precisamos ser resposta dele. A Bíblia diz que Jesus faz 3 pedidos ao Senhor. Versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Jesus olha para essa igreja, fruto do seu trabalho, fruto do evangelho ministrado, e ele faz um pedido ao Senhor. Senhor, guarda essa igreja. Guarda essa igreja, porque essa igreja é escolhida, separada por mim. Essa igreja serve o Senhor, essa igreja me serve. Jesus está no seu momento de intercessão. Agora ele passa a ser aquele que intercede por nós. E ele chega e diz o seguinte: Pai Santo, guarda-os. Guarda-os nesse mundo. O mundo é cruel. O mundo tem muitas dificuldades, mas Pai Santo, guarda-os. Vai ter momentos que vai ser difíceis para eles. Vai ter momentos que eles vão sofrer perseguições. Vai ter momentos que eles vão passar e às vezes vai ter dificuldades que eles vão pensar que não vão mais chegar lá. Guarda-os, Pai. Sabe, quando o próprio Jesus chega para Deus e fala isso, ele está querendo dizer algo muito interessante para nós, que eu posso pensar com você nessa noite, é que ele estava interessado em te dar uma vida segura. Guardar a tua vida. Guardar a tua vida no sentido de guardar mesmo fisicamente, guardar a tua vida espiritual, guardar a tua vida emocional, guardar a tua vida para o dia da redenção, guardar a tua vida. Ele chega para o Senhor e fala assim: Pai, guarda-os. Agora, muito interessante, irmão. Guardas em quem? Em teu nome. Porque só há um Deus que pode nos guardar, só há um Deus que pode cuidar de nós. Ele diz: em teu nome. É no nome de Deus, é no nome de Cristo. É por isso que nós, quando oramos, a Bíblia nos ensina a orar em nome de Jesus, orar ao Pai. Porque em nome de Jesus nós conseguimos alcançar a vitória, em nome de Jesus nós conseguimos alcançar aquilo que Ele tem para nós. A palavra do Senhor diz que Jesus chega para Deus e diz assim: Deus, guarda-os. Ele está orando por você. Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Jesus tem orado para nos guardar. Jesus tem orado para Deus nos guardar. A palavra do Senhor diz que Ele olha para nós, para o Senhor, e diz: guarda-os. No versículo 15, ele diz assim: guarda-os, não peço que os tire do mundo, mas guarde-os do mal. Há um mal que luta contra a igreja. Há um mal que luta contra nós. Há um mal levantado por Satanás. Há um mal levantado contra a igreja. Irmãos, você pensa uma coisa muito interessante para mim. Pensa comigo. O mundo está de mal a pior. O tempo está se aproximando. A igreja vai ser perseguida. Já está sendo. Eu estava olhando, por exemplo, uma coisa muito interessante. Pesquisas mostram que Instagram já não coloca mais as coisas como deve. Quando aparece que é cristão, você já começa a retirar, sabe? Você já não começa a dar visibilidade.
Isso também já está acontecendo no Facebook há muito tempo. Você coloca uma verdade bíblica lá e já começa a colocar de lado. Você pensa que as coisas estão boas? Não estão boas, não. As coisas estão caminhando, a gente está feliz, irmão, porque a gente vai e volta. Mas o cerco está se fechando. Há um inimigo das nossas almas, há um mal levantado contra a igreja. Há um mal levantado que eu e você, nós não temos poder de vencer, mas o sangue de Cristo tem o poder de vencer. Ele levou sobre si, ele tem poder para nos dar vitória, porque ele venceu o diabo. Mas tem o poder. Mas tem o poder do mal. E não pense você que ele veio aqui para fazer companhia para você, não. Ele veio para matar, roubar e destruir. A palavra do Senhor diz isso. É por isso que Jesus olha e diz assim: Pai, guarde-os do mal, guarde do inimigo, guarde da investida do inimigo, coloca os teus anjos acampados ao redor, coloca os teus anjos guerreando, para que o teu filho, para que eu e você sejamos seguros, para que eu e você estejamos seguros. Então Jesus ora e pede ao Pai assim: Pai, guarda essa igreja. Você sabia que você está sendo guardado pelo poder que há em Deus? Pelo poder de Deus e por intercessão do nosso Deus, por intercessão de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que ele diz: Pai, guarda-os em teu nome. O nome de Deus nos guarda, é suficiente. O nome de Deus é poderoso. A palavra do Senhor diz que Deus faz, que Cristo faz um segundo pedido. Ele diz assim, Jesus ora no versículo 15, diz a palavra, versículo 11, melhor falando: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. Melhor, versículo 16, irmãos, eu pulei. Versículo 16, voltei lá atrás, quer dizer: eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O segundo pedido que Jesus faz para Deus é: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando Jesus chega nessa oração sacerdotal, ele não ora, ele ora, melhor falando, ele ora para que essa igreja seja santa, para que essa igreja seja santificada. Na verdade, irmãos, quando Jesus veio cumprir sua missão, ele veio mesmo quebrar o sistema, ele veio contra o sistema, ele veio contra o mundo. Então a oração dele pela igreja é que essa igreja seja o quê? Santificada. Santifica-os, Pai. Santifica-os aonde? Na verdade. Santifica-os na palavra. A tua palavra é o quê? Verdade. E é por isso que eu disse no início, se nós somos verdadeiramente resposta dessa oração de Jesus, porque ele diz assim: santifica-os. Santificação é um processo que acontece da parte de Deus e que é contado também com a nossa decisão de nos santificarmos. Na verdade, quando nós falamos, por exemplo, de salvação, salvação é um ato exclusivo de Deus. Ele opera a salvação, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Já na santificação é um processo de Deus em que nós compartilhamos com Deus a santificação. É por isso que ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só vamos nos santificar quando nós formos confrontados pela palavra de Deus. Nós não temos como ser confrontados, nós não temos como nos santificar sem a palavra. Nós não temos como fazer, sabe por quê? Porque ainda que você vá para um lugar bem escondido, só você, pastor, mas aqui eu não vejo mulher, aqui eu não vejo cerveja, aqui eu não vejo nada, só estou aqui, posso citar para vocês os monges, por exemplo, quando os monges vão lá, se isolam, ficam lá no quarto lá, na verdade, quando você olha ali, se ele ficar sozinho, o pecado está ali. O pecado aparece. O pecado vem aqui.
Porque, na verdade, o pecado nasce no nosso pensamento. E quando como é que a gente tira? Como é que a gente se santifica para o Senhor? Quando nós lemos a palavra, quando nós somos santificados pelo Senhor, quando a palavra nos confronta, quando ela diz o que é o nosso pecado, o que está errado na nossa vida. Quando Jesus ora ao Pai dizendo assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade, é porque ele sabia que sozinho, sem a palavra, nós não conseguimos. Porque ainda que você fique isolado, não vendo ninguém, o pecado está ali, e você vai pecar, e você vai pensar coisas que não agradam ao Senhor, e você vai errar o alvo. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus ora ao Pai, dizendo assim, Pai, santifica-os. E você é alvo dessa oração. Você é alvo dessa oração que Deus faz. E aí ele diz assim, no versículo 19, e a favor deles eu me santifico para que eles também sejam santificados. Na verdade, o versículo 19 fala uma coisa muito interessante, que eu penso. O nosso exemplo de santificação é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele, simples assim, ele fala assim, olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Mas só pode falar para alguém se santificar quem é santo. E Jesus era santo. A Bíblia diz que ele foi tentado, mas não pecou jamais. A Bíblia me ensina que ele era santo. E, na verdade, ele era cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra de Deus, porque quando ele foi tentado pelo próprio inimigo das nossas almas, pelo diabo, em Mateus capítulo 4, ele vence o diabo na palavra, ele vence o diabo porque estava cheio do Espírito Santo de Deus. E ele diz assim, ó, santifica-os na verdade, porque eu, Pai, eu também me santifico para que eles se santifiquem. Está aqui alguém que tem autoridade para pedir alguma coisa e para ensinar alguma coisa. Jesus, ele diz assim, santifica-os, porque eu também me santifico por causa deles. Está, irmãos, nesse texto, uma das coisas mais lindas, como, por exemplo, você pode ler em Levítico, capítulo 20, verso 7, sede santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Levítico 20, 26, diz, sede santo, porque eu sou santo e separei vocês para mim. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, sede santo, porque o vosso Deus é santo. O próprio Pedro vai dizer assim, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Nós seremos resposta de Deus nessa oração, quando nós nos colocarmos sendo confrontados pela palavra, quando nos colocarmos nesse posicionamento de nos santificarmos como Ele quer que nos santifiquemos. É por isso que ele faz essa oração. Ele ora por mim porque sabe que não é fácil. Ou você acha que é fácil santificar? Ou você acha que é fácil dizer não para o mundo? Ah, pastor, é fácil dizer não para o mundo, é? A facilidade que temos, as coisas que parecem boas aos nossos olhos aparecem em todo momento. Adultério, fornicação, pornografia, roubo. Roubo aparece. Ah, pastor, não aparece? Não aparece. Apareceu para mim no trabalho. Ah, vamos fazer isso aqui, porque a gente faz isso daqui, você ainda ganha um lucro. Isso lá atrás. Falei, você não acredito que você está falando isso para mim. Te repreendo em nome de Jesus. Não acredito que você está falando isso para mim. Se você falar isso de novo, eu vou falar para o chefe. Falei logo. Mas não aparece a oportunidade de lucro fácil? A santificação não é fácil. É por isso que a palavra nos exorta. É por isso que a palavra nos trata. É por isso, irmãos, que Jesus ora por nós. Porque não é fácil dizer não para o mundo, não. Andar como o mundo quer é muito fácil. Andar como o mundo faz é muito fácil. Dizer não para as coisas do mundo é difícil. E a palavra do Senhor diz que Jesus ora, dizendo assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você é a resposta de Deus para essa oração. A palavra do Senhor diz que Jesus faz o terceiro pedido. A Deus. E aqui está o mais enfatizado pedido. Ele olha para essa igreja e diz assim, Pai, eu quero fazer um pedido ao Senhor. Que eles sejam guardados em teu nome. Que eles sejam santificados em teu nome.
Mas aí Jesus chega para Deus e fala o seguinte: mas que eles sejam um. Quando Jesus ora, a grande ênfase de Jesus nesse texto está verdadeiramente nesse terceiro pedido. Ele diz para Jesus, diz para Deus, falando da seguinte forma: Pai, que eles sejam um. O desejo de Deus nunca foi e nunca será que nós não vivamos em unidade. E o que é unidade? Unidade, eu vou falar para você que não é unidade. Jesus não está falando de unidade denominacional, uma denominação só. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando de todo mundo pensar e ser igual, porque, na verdade, ninguém consegue. Acho que o mais parecido e igual aqui, só a irmã Cosma conhece Mateus e Marcos. Tudo igual. Tem os gêmeos, que eu ainda não vi gêmeos tão parecidos. Só consigo diferenciar por causa da marca. Que o Mateus falou assim: você é muito igual a mim, vou te dar uma pedrada para te marcar aqui para você ficar diferente. Acho que foi isso que aconteceu. Ninguém é igual. Não é ser igual. Quando Jesus ora, Pai, que eles sejam um, não é ser igual. Quando Jesus ora para eles serem um, não é uma unidade aparente. Olha que coisa interessante, irmãos. Deus, o próprio Deus orando para que sejamos um. Será que Ele está orando para que a gente seja um de aparência? Jamais. Ele está orando para que a gente seja verdadeiramente unidade. E unidade não quer dizer também conformidade, ou seja, estamos aqui, somos conformados. Não é isso. Unidade não quer dizer, por exemplo, uma unidade esporádica. Unidade também não quer dizer ecumenismo. Ah, pastor, agora todas as religiões andam junto, então a gente vai andar em unidade. Então, junto aqui. Não, não existe isso. Nós somos separados, igreja é igreja. Igreja é o povo escolhido de Deus, igreja é o que tem o poder, que tem a palavra. Não tem esse negócio de andarmos com religião A ou B. Nós somos separados mesmo, nós somos verdadeiramente comprados pelo sangue do Cordeiro e nós não temos que nos unir no ecumenismo. Isso daí, na verdade, é balela. Isso é coisa que o diabo está colocando para dizer para você que você está vivendo em unidade. Mas o que é viver em unidade, pastor? Unidade é nos amarmos uns aos outros. Unidade é estarmos do mesmo lado. Repara uma coisa, qual é o lado que você está? O lado que você está é o lado de Cristo. E você só tem um inimigo, diabo. O diabo é teu inimigo. O teu irmão não é teu inimigo. O teu pastor não é o teu inimigo. A tua igreja não é o teu inimigo. O teu inimigo é o diabo, que está querendo destruir esse lugar. Sabe o que é unidade? Unidade é quando nós andamos com o mesmo propósito. Viemos aqui por causa desse Deus. Viemos aqui adorar esse Deus. Fazer para esse Deus. Nós não estamos aqui fazendo diferente. Por isso que quando Jesus ora, ele diz assim: Pai, que eles sejam um. Que eles sejam um. Quando Jesus olha para nós, eu acho que ele quer ver a gente unido. A Mauri vai lembrar disso, a gente citou isso um tempo atrás na obra aqui. Tipo purê de batata, né, Mauri? Sabe? Você não sabe mais quem é quem. Sabe quando você mistura café com leite e já não sabe mais quem é quem? Sabe quando você tem uma unidade? O que é unidade? Unidade, irmãos, é termos os mesmos objetivos. Unidade é querermos o bem um do outro. Quando Jesus ora para essa igreja, ele fala assim: Pai, que eles sejam um. Sabe, esse povo aqui é escolhido para ser um com o outro e não ter diferença. Sabe onde a nossa diferença cabe, irmãos? Na cruz. A nossa diferença acaba na cruz de Cristo, porque foi o mesmo preço pago por mim e por você. E vou falar uma coisa para você. Você come, bebe, mero comedor de arroz e feijão igual a mim, e quando morre ainda vai apodrecer.
Não vai ou não vai? Quando Jesus ora, ele diz assim: Pai, Pai Santo, que eles sejam um, assim como nós somos um. Você vê Cristo, por exemplo, brigando com o Pai? Você vê Cristo não amando o Pai? Você vê Cristo não conversando com o Pai? Quando Jesus ora para que a gente tenha unidade, é porque não cabe na nossa igreja, na nossa vida. Um irmão entra por um lado, eu saio pelo outro. Ah, pastor, o santo não bateu com ele. Que santo? Tem santo? Se teu santo que não bateu com ele é Jesus Cristo. Agora quem está com Cristo, está com Cristo. Quem não está, porque ainda tem isso. Eu lembro, por exemplo, o pastor, não cruzei com ele. Que negócio é esse? Quando Jesus... Não bate, pastor, sabe? Não bate. Que negócio é esse? Se Jesus fosse falar isso para mim, cara, e ele tinha total autoridade de falar isso para mim, porque eu sou mais miserável dos homens, sou mais pecador muitas vezes que você. E ele olha para mim e fala o seguinte assim: eu te amei, eu te resgatei, eu fiz você do meu filho. Então não tem como ser diferente. Cara, quando Jesus ora para que haja unidade, é para que haja unidade. E aí eu fico olhando que se houver unidade mesmo, será que ele não se alegra? Será que nós somos a resposta dessa unidade? Será que quando Jesus ora por nós, Pai, que ele seja um, que eles sejam um, será que nós somos resposta dessa oração de Deus? Porque ele, o próprio Deus, orando por nós, dizendo assim, que eles sejam um. Será que eu sou um com o outro? Será que verdadeiramente, irmãos, eu estou amando como eu tenho que amar o meu irmão? Será que verdadeiramente eu tenho que viver uma vida, eu estou vivendo essa vida de ser verdadeiramente, de ter unidade? Sabe, a palavra do Senhor diz que Jesus ora pela unidade da igreja. E tem uma coisa que eu vou falar para você, uma coisa: se essa igreja for unida, o poder de Deus se manifesta nela e ela não perde nada, nenhuma batalha. Nenhuma. Ela não perde nenhuma batalha contra o inimigo das nossas almas. Irmãos, essa igreja cresce, progride, porque é unidade, porque é comunhão. Quando nós olhamos para esse texto, nesse primeiro dia do ano, esse primeiro domingo do ano, Jesus ora, e eu fico pensando Jesus orando por nós. Pai, pega a igreja do Guarani e faz dele um. Aonde dói em você, está doendo em mim. A tua alegria é minha alegria. A tua vitória é minha vitória. O que você passa tem que ser meu, irmão. Aqui a Bíblia me ensina, e aí tem uns descrentes, né? Pastor, isso daí era lá para o passado. Não é não, que a igreja é do Senhor Jesus. Jesus é o mesmo. E essa oração parece que Jesus está orando todo dia. Que a igreja do Guarani seja um. Que a igreja do Guarani seja um, que tenha unidade, que tenha união, que tenha comunhão, que vivam verdadeiramente o Evangelho, que se apresente na presença do Senhor em santificação, que eles sejam, Senhor, um, que eles sejam um, que eles sejam um. Talvez se você saísse daqui nessa noite, ouvindo essa oração de Jesus todo dia, você seria essa resposta dessa oração. A Bíblia diz que Jesus fala e pede ao Pai assim: Pai, que eles sejam um. Nesse texto que li, Jesus fala 4 vezes em unidade. Jesus fala 3 vezes em santificação, 3 vezes guarda-os, mas quando fala em unidade, Jesus fala 4 vezes. Mas não só isso, porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus chega, no versículo 22, eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade.
não tem limite para crescermos a nossa unidade. Não tem limite para crescermos e sermos um. Jesus ora para que sejamos um. O meu dilema nessa noite é: será que nós somos a resposta de Deus, dessa oração de Deus? Será que Ele alcançou êxito olhando para nós? Não olhando para Pedro, não. Não olhando para João, não, porque eles andaram, tiveram alguns problemas, algumas dificuldades, mas foram um. Se você for olhar, há uma igreja que tinha o mesmo propósito. Você vê a igreja de Atos sendo implantada, descida do Espírito Santo e a igreja crescendo. Meu grande dilema é se nós somos a resposta de Deus nessa oração. E eu estou falando não da oração de Paulo. Eu não estou falando não da oração do pastor. Estou falando da oração do próprio Deus. Que sejamos um. Será que nós somos um com o outro? Será que nós podemos cantar, por exemplo, teve uma época que meu pastor chegou e falou assim: para de cantar esse louvor, recebi um novo coração do Pai. Porque como é que você canta um louvor desse se você está bicudo com o teu irmão? Como é que você canta? Como é que você abraça teu irmão se você está bicudo com ele? Como é que você abraça se não tem perdão? Nós cantamos esse louvor hoje, foi muito lindo. Estávamos fazendo uma visita e cantamos. E aí eu lembrei, eu falei, mas como é que a gente canta quando a gente não é um? A gente canta para fora. Tem um hino do cantor cristão também que fala sobre unidade, e a gente canta o quê? Para fora. O que Deus está nos chamando nessa noite, Ele está orando por nós para dizer o seguinte, assim, cara, vocês têm que ser um. Vocês têm um ano de 2024 todo para vocês serem um. E se vocês forem um, irmãos, não tem nada, nem poder do inferno que pare essa igreja. Porque a unidade nos faz crescer, a unidade nos faz aquecer juntos, a unidade nos faz avançar juntos. E seremos um exército poderoso se formos resposta de Deus nessa oração. Sabe, Jesus orou para isso. E eu acho que ele foi muito enfático. Que sejam um. Que esse povo que se converte a mim, pai, que eles sejam um. Que eles parem de ficar falando mal um do outro. Que eles parem de ficar falando mal do pastor. Que eles parem de ficar falando mal da irmã A. Que eles parem de falar de pastor B, de pastor C. Que eles parem de falar do evangelho, mal do evangelho, porque tem um monte de gente metendo malha no evangelho. Nós fomos chamados para ser um. E o que nos une é Cristo. O que nos une é Cristo. E temos um objetivo, irmão. A palavra do Senhor diz, eu lhes transmiti, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Você é a resposta de Deus para essa oração. Ele diz, olha, eu guardo você. Deus tem te guardado. Ele diz, santifica-os na verdade. Tu tens se santificado, tu tens buscado. Ele diz assim, que eles sejam um. Você tem sido um com o seu irmão. Você tem sido um com a sua igreja. O ano de 2024 é um ano para a gente mostrar unidade nessa casa. E quando formos unidos, irmão, em unidade, não tem nada e ninguém que nos pare para a glória de Deus. Se você ficou feliz nessa noite, você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Chama o ministério de louvor. Diante dessa ministração, chamar os diáconos aqui à frente. Eu quero ler um texto, enquanto nosso ministério se prepara. Primeiro Coríntios, capítulo 11, verso 17. Mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior.
porque antes de tudo estou informado de que, quando se reúne na igreja, existem divisões entre vocês. Eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia que vocês comem, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa, onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A palavra do Senhor é muito clara. É o momento de refletirmos sobre como estamos. E uma das coisas que Paulo critica essa igreja é a falta de unidade, falta de comunhão. E a Bíblia me ensina que ele, usado pelo Espírito Santo de Deus, nos dá a oportunidade. Examine-se, veja como é que você está. Meu desejo nessa noite é que todos participem, mas que participemos com direcionamento do Espírito Santo de Deus, que participemos de forma digna do Espírito Santo de Deus. Você pode fechar teus olhos? Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela ceia do Senhor. Muito obrigado porque estamos aqui, Senhor, sendo ministrados pelo Senhor. E eu te agradeço, Deus, porque é um momento também em que nós avaliamos como estamos. E a tua palavra nos ensina, ó Deus, examine-se o homem a si mesmo. Nessa noite, Pai, eu entrego a tua igreja e peço que ninguém deixe de participar da ceia. Que o Senhor toque no espírito de cada irmão nessa noite. Que a tua palavra ministrada através da pregação e através dessa leitura toque no mais profundo e que nós venhamos participar, ó Deus, como o Senhor merece. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Apresentamos ao Senhor o pão e o cálice, que representam, Senhor, simbolizam o teu corpo e o teu sangue. Corpo moído, Senhor, na cruz do Calvário, que nos deu a vitória. Teu sangue, que é o sangue da nova aliança, aliança do Senhor conosco. Que nessa noite, Senhor, o Senhor receba todo louvor, toda adoração. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Te oramos em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Vou pedir aos diáconos que estejam aqui à frente. Enquanto o ministério de louvor, se você puder ficar em pé. Enquanto o ministério de louvor adora ao Senhor, juntamente com a igreja, nós estaremos distribuindo os elementos da ceia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos
Aleluia. Glória a Deus. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Seja adorado, Pai. Aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu, nós proclamamos, poderoso és, grandioso és. Vitorioso és, na tempestade estás. Aleluia. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável
estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Glória a Deus. Alguém no plenário não recebeu os elementos? Alguém não recebeu? Faça o sinal. Pode continuar ao fundo, por favor. Bem baixinho. Vocês aguardem então que eu vou estar servindo aos nossos amados diáconos. Amados irmãos, é a primeira ceia do ano. Com todo respeito, eu não estou preocupado com a hora que a gente vai acabar, não. Tem 2 domingos aí que eu não fiquei em casa, já fiquei... Desculpa, mas daqui a pouco a gente acaba. É a primeira ceia do ano. E é o momento de a gente refletir tudo aquilo que Jesus pediu ao Pai por nós. É o momento de refletirmos como estamos. E pegar esse ano aí de 2024, os 360 dias que você tem pela frente, fazer diferente. Se examinar. Quem sabe? Esse ano ser um ano de crescimento espiritual para você, ser um ano de frutificação, ser um ano em que você vai ser um com a sua igreja, ser um ano que você não vai passar com amargura no coração, porque não liberou perdão, porque não pediu perdão. Nessa primeira ceia do ano, seria muito bom se a gente zerasse, começasse de novo. Sabe quando você dá um restart? Restartar a nossa vida cristã, restartar a nossa comunhão, restartar a nossa vida aqui dentro de casa, fazer um voto com Deus, ser melhor, ser o mesmo aqui, o mesmo em casa. Quem sabe, né, hoje que Deus está falando contigo, para você viver uma comunhão verdadeira com a tua igreja, para você liberar o perdão nessa noite, para você pedir perdão. Quem sabe? Eu acho que a gente pode fazer desse momento esse. Momento em que a gente vai zerar, começar do zero. Nós vamos cear. Depois você vai ter oportunidade de trocar o cálice. Endureça teu coração, não. Vai em quem você achar que tem que ir. Se comprometa em orar por ele durante esse mês. Mas se você quiser em alguém aqui para pedir perdão,
vá. Não deixe de pedir. Destrave a tua vida. Destrave a comunhão da tua igreja. Destrave. Tenha comunhão nessa noite. A palavra do Senhor diz assim: porque eu recebi do Senhor o que eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graça, partiu. Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, comamos o pão. Se Deus tocar no teu coração, você troca o cálice com o teu irmão. Ore por ele durante esse mês. Se Deus tocou no teu coração, peça perdão. Zere em nome de Jesus nessa noite. Você tem a liberdade agora. Amém? Meu desejo nessa noite é que Jesus tenha ministrado no teu coração. Que teu coração esteja amolecido pelo Espírito Santo de Deus. Que você não perdeu a oportunidade nessa noite. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem, em memória de mim, em memória do Senhor Jesus. Bebamos o cálice. Diaconisa Isabel, ora ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer por esse privilégio de ter participado desse cerimonial, que é a ceia do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nesta noite aprendemos um pouco mais de Ti, em como conviver e continuar em comunhão. Senhor, que as palavras ditas aqui nesta noite, que foram diretamente do Teu coração para o nosso coração, possamos aplicá-las diariamente. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos incomodar, de forma que quando nós pensemos em não agir de tal forma como aqui foi ensinado, Senhor, nós retornemos para que possamos um dia, Senhor, estarmos diante de Ti, de corações limpos e agradecidos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela vida da nossa igreja. Obrigado pela comunhão dos irmãos, Senhor. Obrigado porque nós temos visto a Tua boa mão cuidando da primeira igreja batista do Guarani. Senhor, muito obrigado. Senhor, a nossa palavra nessa noite é de gratidão. Aleluia. Senhor, e ainda te pedindo, como um dia o Teu servo te pediu, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Deus abençoe. Depois você vai entender. Isso. Irmãos, chamar a irmã Natália, nossa segunda secretária, vai estar agora a partir de então, neste ano, responsável pelos anúncios, tá bom?
Senão o pastor vai acabar esquecendo algumas coisas. Boa noite, igreja. Nós teremos agora na segunda-feira a semana de oração e jejum. Ainda dá tempo de você colocar o seu nome lá no grupo. Como o pastor bem mencionou, quando a gente inclui o nosso nome, a gente está dando exemplo para que outras pessoas assim também o façam. Dia 20, nós teremos o nosso primeiro Café com Carinho do ano, né, Isabel? Você quer complementar? Pode ser? Então, guarde essa data, irmãos, no calendário de vocês. Dia 20 de janeiro, Café com Carinho. Nós passaremos ainda mais informações, né? E jovens e adolescentes aos pais que ainda não foram comunicados. Em fevereiro, nós teremos no dia 9 e no dia 10 o Acampa Dentro. Será na semana do Carnaval. Então, será para essa turminha aí. Você que não vai viajar, está em casa fazendo nada, vem para cá, vem adorar o Senhor, venha ter comunhão. Vai ser um dia e meio, né, mais ou menos, na presença do Senhor, rendendo graça a Ele e aprendendo mais dele. Tá bom? Manteremos informações de lá pelo WhatsApp. Não deixe de acompanhar. Deus abençoe vocês e tenham uma boa semana. Amém. Viu? Senão o pastor esquece. Então, dividindo as tarefas aí. Irmãos, só uma palavra do pastor. Nós estamos terminando a obra do terceiro andar, certo? Então, temos lá 2 salas prontinhas, top, para serem usadas. Então, embaixo, no segundo andar, as 2 salas maiores, nós estamos separando para o departamento infantil. Por quê? Pastor, por que o senhor quer separar para o departamento infantil? Para que haja uma limpeza sempre ali, né? E um cuidado, para que a criança, quando chegue na igreja, né, não saia todo sujo. Então, ali vão ficar 2 salas separadas ao departamento, ao Ministério Infantil. Nós estamos também vamos colocar ali, a nossa sala de oração, a gente está mudando. Tem uma oração ali 6 horas, que a gente está orando. Cara, tem uma coisa que me alegra, a gente estar orando 6 horas, 8h30, domingo de manhã, e essa semana de oração, e ainda tem a consagração sábado. Então, graças a Deus, a igreja está orando. Mas nós também vamos colocar aquela sala lá para a oração. Se você quiser fazer reunião durante 6 horas da tarde, 5 horas da tarde, domingo, segundo, terceiro andar. Vai estar sendo completada a obra essa semana, então vai estar tudo iluminado lá, tem ventilador, né? Está uma temperatura bacana. A gente vai tentar colocar ar-condicionado lá naquela parte lá de cima, mas está liberado. Então, pastor, eu quero reunir 6 horas de domingo. Não conte com as 2 salas do departamento infantil. Conte com a sala lá em cima. Futuramente, nós também estaremos preparando as outras 4 salas, mais 2 salas lá. Então, nós teremos ali 4 salas brincando ali para a gente usar. 4 não, mais uma só, né? Porque uma vai ficar, já pediram a sala, pediram para ornamentação e limpeza. Pastor, a gente precisa de um lugar para guardar. Então, já tem sala lá. Então, vai lá para o terceiro andar. Daqui a pouco a gente bota vocês lá no teto. Amém? Mas tem uma sala. Então, graças a Deus, a gente está progredindo, né? E a gente está podendo fazer isso. Eu vi o cuidado e estou vendo o cuidado e a alegria que o pessoal do departamento infantil, o Ministério Infantil, está tendo. Eu postei a foto lá no grupo, a sala está linda. E você, pasme vocês, né? Ainda tem a outra para pintar, vão pintar também. Vão colocar para o departamento infantil. Essas crianças, quando chegam aqui, precisam ser bem tratados, estão sendo bem tratados e, graças a Deus, está avançando. Então, é uma palavra pastoral, tá? Se você quiser usar a sala, usa do terceiro andar. Tem 2 salas lá, bonitona, e para a glória do Senhor, tá bom? Mais algum anúncio? Não, né? Hoje não temos cantina, irmão. Você pode me chamar para me levar lá no restaurante e a gente comer alguma coisa. Um podrão hoje. Um podrão, vamos comer um podrão? Hein? Vem cá, Jean, eu vou chamar ele. Vem cá, Jean, vamos orar por você. Não é teu aniversário hoje? Então tá bom. Esse é o Jean, cara, esse é o Jean.
Esse é o Jean. Amém? Não. Tá bom, vamos ficar em pé, irmão. Vem cá, não quer que eu ore por você aqui, não? Então tá bom. Vem cá. Irmão, vamos orar. Agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado pelo culto que entregamos ao Senhor. Deus, que essa palavra, Deus, fale poderosamente aos corações ao coração da tua igreja. Que ela não saia, ó Deus, de nós. Que a gente lembre que o Senhor está intercedendo por nós, pedindo que Deus nos guarde, que nos santifiquemos e que sejamos um. Faz dessa igreja uma unidade. Faz dessa igreja uma comunhão que inclui cada vez mais. Que esse ano seja um ano marcado por unidade verdadeira nesse lugar. Abençoe a tua igreja, leve-nos em paz debaixo das tuas mãos e nos dê uma semana abençoada. Em especial, Pai, eu entrego a mãe da Carla em tuas mãos, toma a mãe da Carlinha. Eu entrego o Gabriel, Deus, que vai fazer a cirurgia quarta-feira. Senhor, entra com providência. Eu entrego a diaconisa Denilda, Senhor, que senti falta dela. Ó Deus, que o Senhor abençoe poderosamente, que o Senhor dê saúde à tua filha. Pai querido, em nome de Jesus, abençoe os enfermos da tua casa. Entra com providência. Muito obrigado, Senhor, pela vida do Jean, por ele estar completando mais um ano na tua presença. Acrescenta na vida dele. Muito obrigado pela volta da irmã Maria Lúcia, Senhor, que o Senhor abençoe. Muito obrigado por ela estar aqui conosco, que o Senhor derrame das tuas bênçãos. Leve-nos em paz, ó Deus. Fica conosco, nos ajude a fazer o melhor para o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. E agora, meus amados irmãos, que Deus e seu amor, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, que as consolações do Espírito Santo de Deus esteja contigo, povo de Deus, desde agora e até a volta do Senhor. E todos digam amém. Deus abençoe. Me aguarde que eu vou te dar um abraço.